Olá pessoal, é um prazer estar aqui, eu adoraria estar pessoalmente com vocês, mas infelizmente, como bem no dia, eu vou ter justamente um outro compromisso. Pessoal, não tem problema, estou aqui e vou passar para vocês as melhores energias possíveis do mundo nesses 20 minutinhos que nós teremos de revisão para a prova do agente do MPRS e que eu espero que além de fazer uma belíssima prova, pensem na raça ninja, Raya, que vocês consigam a nomeação de vocês, tá bom? Vamos embora, pessoal. Jogo rápido. Localizem a Constituição Estadual de vocês. Constituição Estadual, artigo 29, falando dos servidores públicos civis. O que a gente tem que deixar bem claro aqui? A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, relembrando, ela foi muito mais interessante para os servidores do que a Constituição Federal. Vamos combinar, essa é a realidade, tá? A Constituição Federal de 88... ela mal pensou nos servidores públicos, repassando apenas 3 artigos para eles, 39, 40 e 41. A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, ela repassou diversos textos e pensamentos atrelados à vida do servidor, entre os artigos 29 ao 45, tá? O que vocês não podem esquecer? A dissonância que existe entre as constituições e estatuto, do tipo... tudo que nós conhecemos na Constituição pode ter um tratamento diferenciado no Estatuto e vice-versa. Não podemos esquecer isso aí. Então aqui, artigo 29, vai tratar de diversos direitos dos servidores. Diversos direitos. Marquem, não esqueçam o famoso inciso 13, ó, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei, tá? Então, aqui a Constituição chama de adicional e calcula esses adicionais sobre a remuneração do servidor, tá? Que são adicionais relacionados, o que, gente? A vida e a saúde do servidor. O que acontece? Fazendo um passeio lá para 10.098/94, tudo aquilo que a gente conhece por adicional, a 10.098 ela chama de gratificação. E essas gratificações relacionadas à vida ou à saúde do servidor, insalubridade, periculosidade, penosidade, lá no estatuto de vocês são calculadas sobre o basicão, sobre o vencimento. Aqui na Constituição Estadual são chamadas de adicionais e calculadas sobre o todo, calculadas sobre a remuneração. Depois vocês também não podem esquecer, o artigo 30 ali da Constituição Estadual, que vai falar do regime jurídico estatutário, que é a regra de contratação de pessoal existente no estatuto de vocês. Depois, pessoal, outro importante também ainda para vocês aqui da Constituição Estadual, que relembra o artigo 37, inciso 12 da Federal. É o 33, ó. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores ao Poder Executivo. Tudo mentira na prática, mas na teoria tá tudo bem. Ou seja, um servidor que ocupa o mesmo cargo no Poder Executivo, no Legislativo e no Judiciário, os 3 devem ganhar mais ou menos a mesma coisa. Um monte de mentira na prática, só que interessa a teoria para a prova, tá bom? Depois, outro importante para vocês, é o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul. Artigo 35, pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do Estado e das autarquias será realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado. Até parece que a gente acredita, mas na hora da prova sim, tá perfeito, vai ser realizado até o último dia. Não esqueçam, as fundações públicas não entram aqui nessa prescrição. As fundações públicas, todas existentes no estado do Rio Grande do Sul, elas são de direito privado e as pessoas recebem posteriormente essa data, tá bom? Depois no artigo 38, não esqueçam aqui que as regras de aposentadoria na Constituição Estadual do Rio Grande do Sul são calculadas com base no tempo de serviço, tá? E eles fazem uma lambança, eles fazem uma miscelânea, misturando as regras de aposentadoria voluntária e também da aposentadoria especial. Mas aqui calculadas sobre o tempo de serviço e na Constituição Federal calculadas sobre o tempo de contribuição. Depois, outro importante também para vocês, gente, não esqueçam o artigo 37 ao 41 da Constituição Federal. Artigo 37, os 5 princípios básicos da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Não são os únicos, mas são os mais importantes. E daí nós temos ali no inciso 1 que os cargos públicos são acessíveis não somente aos brasileiros, mas também aos estrangeiros, certo? Desde que preencham os requisitos da lei. Inciso 2, nós temos as formas de concurso público, pode ser somente de provas ou de provas e
títulos. Inciso 3, validade de concursos públicos até 2 anos. Prorrogáveis uma única vez por igual período. Inciso 5, importante para vocês. Inciso 5, tá? Função de confiança e cargo em comissão tem as mesmas atribuições. Direção, chefia ou assessoramento. Só que no estatuto de vocês não existe a expressão direção. No lugar da expressão direção, chama de assistência. Não vamos esquecer isso também. O inciso 11 do artigo 37 de vocês fala sobre o teto remuneratório. Ninguém pode ganhar mais que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas também fala sobre o subteto diferenciado entre os poderes, tá? Nos municípios, ninguém pode ganhar mais que os seus prefeitos, subteto único. Nos estados e Distrito Federal, existe um subteto variado, tá? Varia de poder para poder. No legislativo dos estados e do Distrito Federal, ninguém pode ganhar mais que os seus deputados. No executivo, ninguém pode ganhar mais que os seus governadores, tá? E no judiciário, ninguém pode ganhar mais que quem? Que os desembargadores dos tribunais de justiça. Não vamos esquecer isso aí. Bem importante. Artigo 38, dá uma cuidada nele na Constituição. Vai falar dos casos que os servidores públicos enveredam para a carreira política e vão exercer cargos conquistados através do voto. Se um servidor for justamente eleito para qualquer mandato eletivo nos poderes, o quê? Executivo e Legislativo dos Estados, Distrito Federal e União, o que vai acontecer? Eles vão assumir diretamente qualquer um desses cargos e vão receber a remuneração desses cargos, tranquilo? Agora, se um servidor é eleito para os municípios, as coisas mudam de figura. Tu é eleito para prefeito no município, tu pode optar pela maior remuneração. Tu é eleito vereador no município. Se houver compatibilidade de horários, tu pode acumular os cargos. Se não houver compatibilidade de horários, tu vai assumir como vereador e vai optar pela maior remuneração. Artigo 40 da Constituição, não podemos esquecer as regras de aposentadoria. Nós temos as 4 regras famosas de aposentadoria. Quais são elas? Aposentadoria por invalidez permanente. Regra em todas as aposentadorias, receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Por exceção, tu poderá receber proventos integrais. Por invalidez permanente, quando é que tu vai receber proventos integrais? Quando a aposentadoria for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. Por exclusão dos demais casos, proventos proporcionais. A compulsória, 70 anos para homem e para mulher. Tem que demonstrar que tem 70 anos, chegou a adquirir estabilidade. Só que nós tivemos a emenda constitucional 88, que disse que se houver uma lei complementar, a compulsória para os servidores poderá aumentar para 75 anos, que nem já aconteceu para os ministros tribunais superiores no Brasil. Cuidado com isso. Depois nós temos, além da compulsória, nós temos a voluntária com proventos integrais e com proventos proporcionais. Proventos integrais tem que preencher 5 requisitos, 2 gerais, 3 especiais. Quais são, na voluntária com proventos integrais? Os 2 requisitos gerais, tem que ter um tempo mínimo no último cargo, 5 anos, e tempo mínimo no serviço público, 10 anos. 3 requisitos especiais, sexo, masculino ou feminino, homem ou mulher, idade para os homens, 60 anos no mínimo para os homens, para as mulheres no mínimo 55, tempo de contribuição, no mínimo 35 para os homens e 30 para as mulheres. E tem também a com proventos proporcionais. O que muda para os proporcionais? Muda que nós temos 2 requisitos específicos, sexo masculino e feminino e idade. A idade aumenta, 65 para os homens e 60 para as mulheres. Por quê? Porque é exigido um tempo bem menor de contribuição nos proventos proporcionais que nos proventos integrais. E tem em especial dos professores públicos, que é na verdade a voluntária com proventos integrais e diminui 5 anos apenas na idade e diminui também 5 anos em relação quando se aposentar como homem ou como mulher, professor ou professora. Tranquilo? Bom, o que nos interessa ainda? Estatuto dos Servidores Públicos, gente. Não esqueçam, ele é aplicado para os servidores públicos civis da onde? Dos estados do Rio Grande do Sul, das suas autarquias e fundações públicas, se elas forem de direito público. Tranquilo? Não podemos esquecer isso. As regras de provimento e vacância, não podemos esquecer. Artigo 10 do Estatuto de vocês, artigo 10, olha lá, artigo 10. São formas de provimento de cargo público. Nós temos 6 formas. A única ordinária, nomeação, publicação do teu nome no Diário Oficial, o cargo já está preenchido. Daí nós temos os 4 Rs. Nós temos readaptação,
Nós temos recondução, reintegração e temos reversão. Os dois primeiros E's, ó, readaptação e recondução, são provimento e vacância simultaneamente, tá? Daí nós temos também a reintegração, que é quando quem? Quando o servidor demitido volta ao seu cargo de origem. Por quê? Porque a demissão foi invalidada por uma decisão administrativa ou judicial. E nós temos a reversão, que é o retorno do servidor público aposentado ao serviço. E temos também aproveitamento. Quando é que acontece aproveitamento? Quando o servidor é reintegrado, o eventual ocupante do cargo, se estável, é reconduzido. Se não puder ser reconduzido, vai ser aproveitado em outro cargo, oposto em disponibilidade. Não esqueçam isso aí. Depois, nas formas de vacância, a gente já dá um belo de um pulo. Nós vamos lá para o artigo 55. Artigo 55, também temos 6 formas de vacância, tá? As 2 primeiras formas de abertura de vaga estão relacionadas a afastamento, ó. Exoneração e demissão. Exoneração, afastamento não punitivo. Demissão, afastamento punitivo. Temos outras 2 formas que estão relacionadas a causas naturais, ó. Falecimento, inciso 6, e nós temos inciso 4, aposentadoria. E nós temos aqueles aspectos da simultaneidade. Readaptação e recondução são simultaneamente provimento e vacância de cargo público. Não esqueçam estágio probatório. Estágio probatório é importante para vocês. Provimento número 21/2014, 3 anos pelo Ministério Público, 6 avaliações semestrais. Para vocês, já o papo aqui no estatuto de vocês já muda. Já é diferente. Por quê? Porque o estágio probatório, pessoal, a gente não pode esquecer, na verdade, tá? É matéria de lei, não é matéria constitucional. Então a gente não pode, justamente, ficar atrelando o estágio probatório à Constituição. O que diz no artigo 28 de vocês? 2 anos. 2 anos. Não esqueçam com os requisitos que serão analisados durante o estágio probatório. Disciplina, eficiência, responsabilidade, produtividade e assiduidade. Não confunda assiduidade com pontualidade, tá? Pontualidade é importante, mas é chegar e sair do serviço público no horário devido. A assiduidade é frequência de comparecimento no serviço público. Por favor. Depois, quando a gente falar sobre deveres e proibições, usem o raciocínio lógico de vocês. Vocês sabem o que é um dever, vocês sabem o que é uma proibição, certo? Mas cuidado, o que eles vão pedir? São dever servidor? Daí tu marca só aquilo que é dever. São proibições? Marca só aquilo que é proibição. Te liga nisso, tá? Outra coisa, PAD, processo administrativo disciplinar, não esquece, por favor, de jeito nenhum, tá? Nós temos 2 espécies de PAD, o pequenininho, a sindicância, conhecida como meios sumários, ela dura até 30 dias úteis, podendo ser prorrogado por até mais 30 dias úteis, e nós temos o PAD propriamente dito, também conhecido como inquérito administrativo, dura 60 dias e poderá ser prorrogado por mais 60 dias. Não esqueçam do servidor público barraqueiro, boleiro, aquele que gosta de aparecer, certo? Essa pessoa, se sofrer um PAD, poderá ser afastado preventivamente. Por qual prazo? Pelo peso prazo de duração do PAD. Durante o afastamento preventivo, o servidor continua ganhando, recebendo naturalmente, normalmente. E, infelizmente, se der algo errado no PAD, o servidor poderá sofrer diversas sanções disciplinares. Mas antes das sanções disciplinares, o que nós não podemos esquecer, pessoal? Por favor, tá? Quando a gente fala de comissão de sindicância, na verdade é uma pessoa só fazendo tudo sozinha, que é o sindicante. Tem mais 2 membros lá só para cumprir tabela. Já no PAD tem uma comissão composta por 3 servidores, certo? Estáveis e de nível superior. Na sindicância pode ser qualquer servidor. Na comissão de PAD são 3 servidores estáveis, todos de nível superior. Sendo pelo menos quantos deles advogado? Nenhum. Um tem que ser formado em Direito, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais. Não esqueçam disso, tá? Tá, professor, mas mesma coisa. Quais são as fases que nós temos, tanto do PAD quanto da sindicância? Ah, isso é muito importante. As fases que nós temos do PAD e da sindicância são 3. Tá? Nós temos as fases ímpares, que é fase de quem? Da autoridade. É o chefinho. É o chefinho. Autoridade. Chefinho. Certo? Autoridade. Chefinho. O que é que o chefinho faz? Ah, resposta. O chefe abre o PAD e o chefe fecha o PAD. Acabou, não faz mais porcaria nenhuma. É só isso e acabou. Abriu o PAD, fechou o PAD e mais nada, tá? Abriu como? Abriu com a publicação de um documento chamado de portaria. Portaria. Essa portaria ela vai ter um número e vai ter uma data. Número e data. O que vai ter escrito na portaria que o chefe vai fazer publicar, né? Que é a fase chamada de instauração, é a abertura justamente do PAD da sindicância. Bom, na portaria do PAD da sindicância justamente vai ter o quê? Vai ter na nomenclatura dos membros que vão compor a comissão de PAD de sindicância, com as suas respectivas matrículas e nomes, e o fato que vai ser apurado,
certo? Pronto. A segunda fase, quem trabalha feito bicho somos nós, servidores públicos. Por quê? Porque essa segunda fase se subdivide em 3 fases. Nós temos a primeira, que é a instrução. O que é instrução, gente? É acusação acompanhada de provas. Depois, a comissão de parte ou sindicância tem que dar a oportunidade da pessoa que está sofrendo parte se defender. Tem a defesa. Depois que teve acusação e defesa, a comissão de parte ou sindicância vai elaborar um relatório, que justamente é um resumão de tudo importante que aconteceu no PAD ou na sindicância, e esse relatório, ele não pode ficar em cima do muro, ele tem que ser conclusivo e sugestivo, tem que concluir pela culpabilidade ou inocência de quem estava sofrendo o PAD ou a sindicância, e ele tem que sugerir alguma coisa, certo? Que sugestões que nós temos no PAD ou numa sindicância? Bom, se for sugestão numa sindicância, nós temos 3. Se for sugestão num PAD, nós temos 2. Quais são as sugestões numa sindicância? Sugestões numa sindicância são as seguintes, tá? Primeira sugestão, a pizza, o arquivamento da sindicância por falta de provas, a pizza, tá? Então aqui, ó, é o arquivamento da sindicância por falta de provas, certo? Isso também existe num PAD, mesma sugestão. Segunda sugestão que nós poderemos ter aqui numa sindicância, olha, é raro, mas pode acontecer sugestão de aplicação de penalidade. Que penalidade? Penalidade menos grave, que vai até suspensão ou multa de 30 dias, certo? E quais são as outras sugestões que nós teremos no PAD? Aplicação de penalidades mais graves. Quais são as mais graves? São as demais, tá? Até inclusive uma demissão. Agora nós temos uma terceira sugestão de uma comissão de PAD, de comissão de sindicância, desculpem, no relatório. A comissão de sindicância no relatório, ela pode sugerir a mutação, a transformação da sindicância num PAD. Por quê? Porque justamente a sindicância começou por incerteza. Ela começou porque a autoridade não sabia se tinha acontecido alguma irregularidade de serviço público ou não, certo? Então o que aconteceu? De um transcorrer da sindicância, chegaram à conclusão, opa, algo grave aconteceu, vamos transmutar, vamos transformar a sindicância num PAD. E depois, pessoal, quando eu liguei para o departamento de pessoal do Ministério Público, eles disseram bem claro, apesar de muitas pessoas estarem falando 1000 coisas, interessa o que está no edital, interessa que até legislação publicada após a data do edital pode ser cobrada em prova. Para isso, eu quero que vocês tenham um cuidado especial, gente, tá? Cuidado com isso, com a Lei Complementar número 14.821, de 30 de dezembro de 2015, tá? O mais importante para vocês aqui é o que aconteceu no caso artigo 1º, inciso 2 dessa lei. Os prazos de prescrição para a administração pública abrir um PAD de uma sindicância e aplicar penalidade é que foram um pouquinho alterados, tá? Olha só, a repreensão é 12 meses, tá? Repreensão, 12 meses. Depois, olha só, a suspensão, multa e demissão por abandono de cargo ou ausências excessivas, 24 meses. E as demais, onde o servidor poderá perder justamente seu vínculo com a administração pública, 5 anos. Inclusive falando da destituição de cargo em comissão ou de função gratificada. Dito isso, o que eu tenho para dizer para vocês? Vocês, no íntimo de vocês, sabem muito bem aquilo que vocês fizeram, gente. O esforço que vocês tiveram durante todo esse tempo de preparação, certo? Então, tomara que vocês estejam muito bem psicologicamente no dia para fazer a estrela de vocês brilhar. E além de fazer uma prova espetacular, garantir a nomeação, eu não quero mais ver vocês aqui, no bom sentido. Eu quero ver vocês no serviço público, tá bom? Beijo no coração e não esqueçam do famoso grito da sorte que os filhos do ninja dão. Raia!